dia, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia a todos vocês que estão aqui. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Você que está chegando aí na live agora. Nós temos esse nosso encontro de segunda a sexta às 7h57 da manhã. E é um encontro marcado comigo e com você e o céu. E nós estamos iniciando hoje essa série de lives, Mova-se. E eu já quero pedir para as minhas amigas colocar aí dia 1, série Mova-se. E nós vamos falar durante toda essa semana sobre como Deus age com aqueles que estão em movimento, com aqueles que se movem. Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus que ele se move. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas, ele se movia sobre a face do abismo, quando a terra era apenas sem forma e vazia. Então você não acha que você vai ficar parada, paralisada, prostrada, procrastinando, e Deus vai falar para você, bora, vamos ficar assim mesmo. Não, não, Deus vai chegar perto de você e vai falar, querida, mova-se, mova-se. E a palavra que o Senhor nos deu nessa manhã, para direcionar o nosso estudo, coloca aí, gente, para mim, ô glória, lapidadas, dia 1, mova-se. Vamos, lapidadas, movam-se. A palavra que o Senhor me deu hoje, para esse estudo de hoje, na verdade me deu hoje não, né? Me deu para esse estudo de hoje, é uma palavra já tão conhecida, tão falada, tão comentada, que é Gênesis 12, 1 e 2. Não tem como falar de movimento sem considerar a primeira pessoa que Deus ordenou a se movimentar. A primeira pessoa que Deus ordenou a se mover, a primeira pessoa que Deus falou, sai do lugar, porque o poder está quando a gente age em cima da palavra, é Abraão. Não tem como a gente falar. Não tem como a gente não falar do patriarca Abraão. E eu quero te pedir, para você que chega aqui na live, para você que vem para a live, traga papel e caneta, porque nós precisamos anotar. Aquilo que você anota é uma coisa que você vai poder consultar depois e vai consolidar esse conhecimento. Eu creio que existem pedagogas aqui, professoras, e aquilo que a gente vai repetindo vai trazendo uma consolidação de entendimento e de conhecimento. Então a palavra que o Senhor nos entrega nessa manhã está em Gênesis 12, nos versos 1 e 2, que diz assim, ora, o Senhor disse a Abrão, vamos falar Abraão, aqui ainda era Abrão, mas vamos falar como a gente já conhece aqui. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Eu quero dizer para mim e para você nessa manhã, o Senhor Jesus está falando para nós nos movermos. Lídia, mas isso quer dizer se mover, sair do meu endereço? Não, Deus está dizendo para você começar a agir sobre a palavra que Ele já liberou para você. Você estava fazendo coisas, você estava num caminho, você estava numa direção e de repente você achou que aquilo não estava dando tanto resultado e você pensou em paralisar. E você estancou ali naquele lugar, mas Deus me trouxe aqui e trouxe você aqui nessa live para te dizer, mova-se, mova-se. Aproveita e pega essa setinha e já começa a se mover. Porque o poder da ação, ele está relacionado a tudo aquilo que a gente faz no mundo espiritual. Então pega essa setinha aqui e compartilha agora para 50 pessoas.
para que essas pessoas possam entender que você já está começando a se mover. Ele está entendendo que essas pessoas vão começar a se mover agora. Sabe, porque de repente a palavra que o Senhor te deu para você se mover, você ouviu, até gostou, achou bonito Deus falar contigo, mas você pegou aquela palavra, aquela promessa e engavetou ela. Quantas pessoas estão aqui e precisam admitir? A mudança só tem efeito, ela só inicia, na verdade, melhor dizendo, a mudança só se inicia quando você sabe de onde você está partindo. Não adianta você negar, não adianta você fingir, não adianta você colocar panos quentes. Não, não, não. Precisa ter o diagnóstico. Para você sair de um lugar para o outro no Waze, no Google Maps, quando você seta ali o GPS, você precisa invariavelmente, se você quer chegar num lugar, do ponto A ao ponto B, você vai colocar o ponto B, mas invariavelmente para você sair do lugar, você precisa acionar a sua localização. Você vai precisar dizer para o aplicativo de onde você está partindo, para então ele traçar uma rota. Então, o reconhecimento, a tomada de consciência, o despertar, ele é necessário para que você saia do lugar. E aí você está dizendo assim, Lídia, boa essa palavra, mas engraçado, para mim ela não se aplica. Aí eu vou te perguntar, por quê? Porque eu já estou parada há muito tempo, eu já estou numa idade mais avançada, eu passei dos 30, dos 40, dos 50, dos 60. Mas eu quero dizer para você, Abraão não era um jovenzinho quando Deus chamou Abraão. Abraão não era um adolescente, não era um jovenzinho. Abraão já era um homem casado. E Deus, ele não tem essa questão de idade, de tempo, porque Deus está acima do tempo, além do tempo, ele está na eternidade. E ele chama-nos para que nós vivamos e nos movamos nessa dimensão extraordinária onde o tempo e o espaço, eles não fazem tanta importância. Se Deus, ele está acima do tempo e do espaço, ele quer trazer você e eu para essa dimensão. Mas como pode ser isso, Lídia? Ele está dizendo para mim e para você, não fica preocupada com o tempo que está passando, porque eu, o Senhor, eu posso fazer com que o tempo que ficou para trás seja remido de uma forma e venha sobre você uma abundante bênção, venha sobre você um tempo onde a sua vitória, ela será tão grande que ela vai superar, ela vai suplantar todo o tempo da espera. Então não importa, nós estaremos como Caleb, era da idade de 80 anos, quando ele recebeu a promessa. Então ele diz, qual era a minha força? Tal é agora para entrar e para sair, para conquistar e para desfrutar. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa hora, não importa o tempo da espera, se são 2, 3, 4, 5 meses, se são 3, 4, 5 anos, se você está esperando há uma década, 2 ou 3, eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, o Senhor está falando com pessoas aqui. Essas pessoas que estão pensando que o tempo delas já passou. Essas pessoas estão pensando que o tempo delas de se mover já passou. E elas até olham para trás e lamentam. E Deus está dizendo para você nessa manhã, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova que vai sair à luz. Deus vai colocar caminhos no deserto e rios no ermo. Eu creio nessa palavra. Eu creio que um Deus que pede para nós nos movermos, Ele pede para nós nos movermos, nos movimentarmos. E eu creio que aquele Deus que pede,
Aquele Deus que pede para nós nos movermos, Ele nos dará a direção correta. Ele nos dará a direção correta. Para que nós alcancemos o alvo. Para que nós conquistemos o rumo profético. Mas a gente vai aprender algumas lições nessa manhã e que nós vamos entender que para a gente se mover é necessário a orientação certa. Porque existe algumas pessoas que se movem, mas elas se movem da forma errada. Você prefere se mover sobre a promessa, na direção da promessa, para cumprir o propósito, ainda que esse propósito pareça que ele é arriscado. Como assim? Eu lembro da história de Jonas. Jonas recebeu uma instrução, mas o medo, o temor, o pavor, a dificuldade de entender que Deus, independente das situações que a gente sabe que a gente vai se deparar para conquistar a promessa, Ele estará conosco, porque foi uma promessa que Ele nos fez. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Então, é uma promessa, está escrito. Então, Jonas, ele se moveu, mas se moveu na direção oposta. Então, qual é a forma como você vai se mover, como você decide? Qual é a forma como você decide se mover nessa manhã? Porque existe um tempo onde Deus fala no nosso coração e nós precisamos corresponder em obediência. Deus tem falado comigo isso sempre, eu tenho falado aqui com vocês sobre obediência. A obediência vai fazer com que eu e você vejamos a promessa. A obediência vai fazer com que eu e você conquistemos a promessa. E Deus não quer uma obediência tardia. Quem tem filho aqui sabe que o filho que agrada mais o seu coração é aquele que você tem mais prazer. É aquele que quando você fala assim, filho, vai lá arrumar o seu quarto. Aquele filho que fica enrolando, vai te dando um desgaste emocional. Mas se o seu filho levanta e faz, sem esperar muito, aquilo alegra o seu coração. Você imagina Deus, um Deus santo, totalmente santo, um Deus todo-poderoso. O que Ele espera de nós é uma resposta de prontidão, imediata. Então, o que Deus está falando conosco é que essa resposta, a obediência precisa ser imediata. E eu quero dizer para você, se mover será um divisor de águas. Há destinos que só serão ativados quando você sair da zona de conforto. Quando você sair desse lugar de prostração, Deus está dizendo para você, filha, mova-se. Quando você se mover, você vai ver destravar o seu destino profético. Você vai conseguir vislumbrar o caminho, o alvo que você tem que alcançar. E a promessa de Deus. Não há destino profético que não venha consigo também um lugar de promessa. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Abraão não sabia exatamente aonde Deus o levaria, mas ele ouviu e se moveu. Essa é a diferença entre uma vida marcada pela promessa e uma vida presa no passado. Sai desse passado. Esse passado não combina mais com você. Ele não dá match, ele não dá fit. Ele já está demodé. Esse lugar que você está, essa prostração, essa inércia que você está, essa procrastinação, já está demodé, já não combina. Sabe como as pessoas falam hoje? Não combina com a sua skin. Não combina com o modelo que Deus quer te levar. Deus já está agindo dentro de você. Deus já está movendo dentro de você algo. Só que não adianta Deus te dar um carro, um Mustang, uma Maserati, uma Ferrari, e você deixar aquele carro parado, aquela obra de arte simplesmente paralisada,
porque você tem medo de sair do lugar com ela. Deus está dizendo para você, ei, eu estou fazendo uma obra grande na tua vida, mas é necessário você começar a agir, porque a obra ainda é muito maior. A palavra sai-te, sai-te da tua terra, sai-te da tua parentela. E é uma palavra imperativa, que significa em hebraico ler lehá. Ler lehá, que pode ser traduzida vai para ti mesmo. Vai para ti mesmo. Olha que coisa incrível, olha que coisa fantástica. Quando Deus fala mova-se, sai-te, Ele está dizendo vai por ti mesmo. Vai ao encontro do propósito para o qual você foi criada. Sabe por que existem muitas pessoas, eu ouso dizer, com muito temor e muito tremor, jamais menosprezando, diminuindo a dor emocional de ninguém. O meu trabalho é exatamente cuidar de pessoas em dor emocional. Eu jamais menosprezaria a dor da alma de alguém. Mas você sabe que muitas pessoas estão com dores emocionais, depressões, ansiedades, síndromes do pânico, transtorno do pensamento acelerado, porque elas estão paralisadas no seu propósito de vida. Elas estão paralisadas naquilo para o qual Deus as criou. E todas as vezes que nós paralisamos, que nós nos prostramos, que nós procrastinamos, que nós ficamos estagnadas, o nosso espírito, que é uma centelha do Espírito de Deus, ele não para de se mover. O corpo está paralisado, a alma está ali sofrendo em meio a tantas emoções, mas o Espírito está dizendo, eu preciso me colocar em movimento, eu preciso fazer aquilo que é da minha natureza. Jesus disse, eu trabalho, meu Pai trabalha até hoje. Não tem como você querer ter saúde emocional se você não obedece. Essa é a realidade. Não tem como você ter saúde emocional. Não tem como sua alma estar alinhada ao teu espírito e o teu corpo sendo comandado pelo teu espírito se você não se mover. Se isso não estiver os três alinhados, você vai estar com uma angústia existencial, com uma angústia no seu coração. A desobediência traz angústia. A ruptura dos princípios de Deus trazem angústia. Quando você desobedece, você se sente angustiada. Quando você não anda sobre a palavra, quando você não anda sobre os princípios, você se torna angustiada. Não há, é invariável. Sabe, eu parei de atender como psicóloga apenas, porque as pessoas entravam no consultório ou entravam numa sala virtual comigo, num chat, e eu começava a atender, eu começava a conversar, e investigar e fazer um levantamento, uma entrevista, e eu começava a ver que tinha áreas espirituais da vida da pessoa que estavam em aberto e que se eu não tratasse aquela área, aquele trabalho emocional, ele seria como enxugar gelo. E o Senhor falou comigo, Lídia, querida, filhinha, abra mão disso. Abra mão de fazer algo que você está aqui. O emocional está aqui. Mas quando o espírito está alinhado, então o espírito está conectado e ele está entendendo, ouvindo e agindo com aquilo que ele ouve. Porque muita gente, mas Lídia, não tem pessoas piedosas que adoecem da alma? Tem. Porém, essas pessoas estão ouvindo e não estão agindo. Jonas é um exemplo. Jonas era um homem piedoso, ele ouvia a voz de Deus, mas ele
não obedecia, ele fazia o contrário, ele resistia. Toda vez que você resistir à presença do Espírito, à ordenança do Espírito, você vai entrar em angústia. Deus está falando com pessoas aqui, aleluia. Deus está dizendo, não adianta ser piedoso. Você está dizendo então, Lídia, que as doenças emocionais são falta de oração? Não, eu estou dizendo que você pode ser uma mulher de oração, eu estou dizendo que você pode buscar, eu estou dizendo que você pode até ouvir a voz de Deus, mas nós temos um exemplo, Jonas, quando ele ouviu a voz, ele temeu e ele fez o contrário. Todas as vezes que você fere o seu propósito, que você age contra o seu propósito, vai existir um sentimento de angústia, porque você está agindo contra a tua natureza espiritual. A nossa natureza espiritual dos nascidos de novo, dos regenerados pelo Espírito, é a obediência. É a obediência. É a obediência pronta. É a obediência na hora. Obediência tardia é uma desobediência parcial. E desobediência parcial é desobediência. Você precisa se mover para o lugar, para o centro da vontade de Deus. Então, quando eu comecei a entender, Deus começou a falar, filha, abre mão. Porque quando você agir como uma conselheira, uma mentora, e não apenas só como uma psicóloga, você sai dessa restrição do Conselho Regional de Psicologia, que você não pode tratar do espírito dentro de uma sessão de terapia, porque senão eu tenho o meu CRP cassado, a minha licença cassada. Sai, filha, que quando você sair, você, ao invés de você perder o seu diploma, você, na verdade, vai estar expandindo. Porque como uma mulher de Deus, uma conselheira com conhecimento da psicologia, da Bíblia, da palavra, você vai abranger corpo, alma e espírito. Mas, gente, você está pegando um exemplo para poder trazer para todos o profeta Elias. Deus fala, Elias, unge Azael. Você vai ungir a Eliseu, mas Elias, ele não faz nada disso, ele por medo. Elias por medo, primeiramente, na verdade, por medo da perseguição de Jezabel, Elias, ao invés de se mover, continuar, keep going, sabe? Keep going, vai em frente, continue straight, continua em frente. Ao invés dele seguir em frente como um profeta que nós fomos chamados para ser, Elias se esconde dentro de uma caverna. E sabe que todas as vezes que a gente faz o caminho inverso daquilo que Deus está mandando e nos escondemos dentro das nossas cavernas emocionais, o sentimento de angústia, de tristeza e depois a depressão é um caminho. Porque o nosso emocional, ele vai construindo caminhos onde a gente vai se embotando, encolhendo e a doença vai tomando o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. E aí, Elias é um caso clássico de alguém que está em depressão. Quando nós fazemos a análise da história de Elias, ele tem todos os sintomas de alguém deprimido. Ele estava sem apetite, ele estava sem sono, ele estava com a visão limitada, ele estava embotado, ele estava recluso. Ele pediu a morte para si. Mais do que 5 sintomas, já gabaritou o protocolo de depressão. Já tem pessoas despertando aqui, preciso sair da caverna. Você vai sair. Você vai sair, estamos juntas. Você vai sair. Mas é interessante a gente entender que Deus, ele não age como o homem age. Deus é maravilhoso, eu amo esse Deus. Como esse Deus age de uma maneira tão gostosa, tão maravilhosa. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele, ao invés dele chegar destruindo tudo com o seu todo poder, a Bíblia diz que veio o vento, Deus não estava no vento. Veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. Deus
E veio a tempestade, Deus não estava na tempestade, mas veio de repente uma brisa suave. Uma brisa suave. E Deus entra na tua casa hoje. E Ele te faz uma pergunta: o que fazes aí, Elias? Deus está nos ensinando como devemos agir com pessoas em sofrimento psíquico, emocional. Não é com rudeza, não é com grosseria, não é com questionamento, é com amor. E Jesus está falando para você agora, o Espírito de Deus está falando para você agora. O que você está fazendo aí dentro da caverna, Gláucia? O que você está fazendo dentro da caverna, Raquel? Luzia? Marcela, Sônia, Pati, o que você está fazendo dentro da caverna? Deus está te chamando para o movimento. Oh, Ele é Deus de movimento. Ei, oh, Ele é Deus de movimento. Ele não é Deus de água parada. Água parada dá doença. Água parada gera mosca, gera enfermidade, gera doença. E nós temos esse contraste de duas pessoas. Na verdade, já citei mais pessoas aqui. De pessoas que estão paralisadas, de pessoas que retrocedem, de pessoas que se escondem, mas de pessoas que agem em direção ao destino profético. Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. Abraão se levantou rumo ao seu destino profético. Deus ainda não tinha dito para Abraão, não tinha dado para Abraão todo o mapa, não tinha dado para Abraão todo o roteiro. Você quer saber tudo? Quero dizer para você, querida, confia em Deus, Ele é o sabedor de todas as coisas. E eu quero que você tenha uma aplicação prática nessa manhã. Deus está te chamando para um novo tempo. Você vai responder a Deus como Abraão ou como Jonas? Lídia, mas como eu sei que como eu consigo? Eu não consigo me mover. Eu quero te passar 4 princípios rapidamente para você anotar. E se você não está anotando, entre no nosso grupo no WhatsApp. Lá eu passo o resumo da live, o link da live. Essa live não fica salva aqui, mas eu coloco ela lá no YouTube e você vai receber o link exclusivamente lá no grupo, para que você possa acessar quantas vezes você quiser, mandar para suas amigas, para o grupo da igreja. E eu coloco lá no grupo, no WhatsApp, um resumo. Se você quiser também, aqui na minha bio tem o Jardim Secreto, é onde também eu mando devocionais diariamente, conteúdos exclusivos. Você precisa estar lá. Então eu vou te passar agora 3 princípios que você precisa colocar em ação, implementar. Eles serão como uma bússola espiritual para quem deseja obedecer o chamado. Coloca aí, eu quero obedecer o chamado. Coloca aí, eu quero obedecer o chamado. Você que está assistindo agora, coloca aí eu, ao vivo. Mas você que vai assistir essa aula no replay, essa live no replay, coloca aí, eu quero viver o meu destino profético. A primeira coisa, o primeiro princípio que você precisa seguir é ouvir a voz de Deus, é o primeiro passo para você se mover corretamente. Abraão ouviu, ora, o Senhor disse, Abraão ouviu. E antes de você se mover, é preciso discernir. Você quer saber? Como sabe? Você quer saber como você está indo na direção certa? Você precisa buscar discernimento. Por isso que você precisa entender o que você está ouvindo. Se você ficar ouvindo vozes demais do mundo, influências malignas, você vai confundir a voz de Deus. Mas eu quero dizer para você, a voz de Deus é inconfundível. E se você tiver com dúvidas, faça a prova com Deus. Ore, busque na madrugada. E só haja quando você tiver certeza. Foi Deus que falou. Depois que foi Deus que falou, não deixe o medo te paralisar. Porque antes de se mover, a gente precisa realmente discernir quem está falando. Nem todo convite vem de Deus.
Quando a palavra procede do Senhor, ela carrega consigo direção, provisão e promessa. Tem direção? Tem provisão? Tem promessa? Mas para isso, para você discernir isso, você precisa cultivar uma vida de oração, de jejum e de leitura da palavra. Não tem como. Não tem como eu saber aquilo que alguém está falando comigo em inglês se eu não for estudar o inglês e aprender o inglês. Preciso estar, com meus ouvidos atentos. O segundo princípio espiritual que nós precisamos colocar em prática para a gente ouvir a voz de Deus e se mover nesse sentido é a obediência imediata. A obediência imediata é um sinal de uma fé madura. A obediência imediata é sinal de uma fé madura. Abraão não procrastinou. Abraão não paralisou, ele ouviu e agiu. A fé que agrada a Deus não é apenas emocional. Se alguém diz que crê somente da boca para fora, desculpe, a fé sem obras é morta. A obediência atrasada pode ser obediência comprometida. Se mova no tempo que Deus determinou. Terceiro aprendizado, que para nós nos movermos da maneira correta, não leve com você o que Deus disse para você deixar para trás. Porque Abraão cometeu esse equívoco. Abraão cometeu esse erro. Abraão levou Ló. Deus falou, sai da tua parentela, da tua terra e da tua parentela. Abraão vai e leva Ló consigo. Debaixo do sovaco, como dizia minha avó. Levou debaixo do sovaco. Levou consigo aquilo que Deus está falando. Abraão, sai. E sabe o que isso lhe trouxe? Contendas, problemas, discussões. Quando a obediência é parcial, nós colhemos consequências. Anota aí, obediência parcial traz consequências. Obediência total é o que Deus deseja de nós. Mas para você viver o novo, para você se mover, você precisa abrir mão do velho. Cortar os laços com alianças, hábitos ou pessoas que Deus não está enviando com você. E quarta e última lição que nós aprendemos aqui. Mover-se pela fé é andar sem ver, mas confiar no Deus que tudo vê. Deus falou para Abraão assim, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não tinha visto ainda a terra prometida. Abraão não tinha visto a terra, vislumbrado a terra para o qual ele iria. Mas Deus, que vê todas as coisas, já tinha visto. Eu vou te mostrar, Abraão. Eu vou te mostrar o que eu já criei, o que eu já vi. Deus está dizendo, mova-se. E quando ele diz para você se mover, ele já está no seu futuro te esperando. Um atributo incomunicável de Deus é a onipresença. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E ele tem um atributo incomunicável que é a onipresença. Então Deus está aqui, Deus está aí, Deus está no nosso futuro, Deus está no nosso amanhã, na nossa semana que vem, no ano que vem, daqui a 2 anos, se nós estivermos vivas e se Jesus não voltar. Ele está no futuro. Ele já está aonde ele te mandou ir. Então Deus está dizendo para você nessa manhã, mova-se, não temas. Eu quero orar por você
pedindo para Deus que essa palavra penetre no seu coração e ela produza frutos através do Espírito Santo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te entregar as suas filhas. Senhor, mulheres que estão sendo lapidadas pelo Senhor. E eu sei, Senhor, que tudo está no controle das tuas mãos. E eu quero entregar nas mãos do Senhor cada uma delas. Elas estão desejosas, Senhor, de obedecer. Elas estão desejosas de se mover. Elas desejam, mas de repente o medo, o pavor paralisa, o medo do novo. Mas o Senhor está dizendo nessa manhã, eu estou contigo, filha. Eu te tomo pela mão direita e digo, não temas. Caminha na minha presença. Que o Senhor nesta manhã possa estar fortalecendo os artelhos, as junturas, os joelhos, os pés, o corpo das tuas filhas de pé e em movimento, colocando elas em ação. Toda prostração, toda procrastinação, toda estagnação seja repreendida agora, na autoridade do nome de Jesus. E nós vamos sempre, Senhor, te dar a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eita glória. Meninas, uns recadinhos aqui importantes. Vocês que estão chegando agora, nós estamos numa campanha de oração à meia-noite. Hoje é o dia 5. Não, hoje é o dia 6. Nós estamos dando as 7 voltas na muralha de Jericó. Eu ia fazer essa campanha sozinha, eu sempre faço campanha de oração. Terminei agora uma campanha de 40 dias de jejum. Fiz também agora, semana retrasada, uma campanha também, as 7 voltas na muralha de Jericó. E eu ia iniciar uma na quinta-feira, sozinha, novamente, eu e a minha casa. Mas o Senhor falou comigo, não, faz com as suas amigas lá do Instagram, porque elas também precisam. Pode ser que elas estejam desanimadas e com você elas vão orar. Mas Lídia, hoje, já está no 6º dia. Isso, hoje é dia 6 e amanhã é dia 7. Nós estamos dando as 7 voltas na muralha de Jericó. Orando à meia-noite e jejuando. Estamos em jejum agora. Quem está aqui, que está conosco lá na campanha à meia-noite? Eu quero dizer para você, venha hoje. Mas Lídia, eu vou chegar nos últimos 2 dias. Porque o Senhor da vinha, Ele assalariou aquelas pessoas que vieram de manhã, as que vieram à tarde e as que vieram no final do dia com o mesmo salário. E eu acredito que você vai receber a mesma vitória, porque a minha vitória não é a sua vitória. A minha vitória é aquilo que eu estou buscando, a sua vitória é aquilo que você está buscando. Mas quando você receber, eu vou me alegrar, e quando eu receber, se alegre também. E o que Deus está dizendo Ele vai atender aquilo que o seu coração deseja. E nós vamos nos alegrar, quem esteve desde o primeiro dia, vai se alegrar de saber que Deus é poderoso, porque não é pela quantidade de sacrifício que você vai fazer, é pela tua obediência, é a tua oferta, é a tua entrega. Daqui a pouco nós vamos entregar o nosso jejum, e jejum, nós não vamos entregar um sacrifício. Para que sacrifício? Para que orar à meia-noite? Não, você não entende. Nós amamos ao Senhor. E nós temos a capacidade de dizer, Senhor, até aquilo que é essencial para a vida humana, até aquilo que é vital para a vida humana, a comida, o sono, nós estamos dizendo, eu abro mão. Eu abro mão daquilo que é essencial, Senhor, para estar na tua presença. Eu digo, alimento, tu não tem poder no meu corpo. Como Jesus dizia, o meu pão e o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Nós somos mulheres sedentas que desejam fazer a vontade do Pai. Não importa se o mundo diz que é loucura, isso é a prova que nós estamos no caminho certo. É loucura para quem perece, mas para nós, as filhas, as lapidadas, é poder de Deus. E o poder de Deus vai se manifestar. Nós já temos aqui um testemunho. Uma enfermeira que estava precisando de uma porta de emprego. E ela colocou esse propósito de oração e está lá hoje. Está hoje lá. Colocando
o seu currículo. Com o seu currículo não, já entregando os documentos. Olha aqui, ó. Ela já colocou aqui, ela me chama de mãezinha. Mãe, estou aqui na empresa para entregar os documentos. Sou enfermeira. Estava buscando uma porta de emprego. Colocou esse propósito de oração aqui, à meia-noite, no Instagram. Então venha. Você precisa de uma porta de emprego? Precisa de uma causa impossível ser solucionada por Deus? Então venha estar conosco. A Lina Tami já está lá, adentrando na terra da promessa. A muralha dela já caiu por terra. Eu não sei qual é a sua muralha. É o desemprego? Vai cair por terra. É a falência financeira? Vai cair por terra. São as dívidas? Vai cair por terra. É a venda de um imóvel? Vai cair por terra. O impedimento que está atrapalhando de você vender esse imóvel vai ser assinado. Eu creio que até o último dia, amanhã, nós estaremos dando o nosso testemunho. Então você é minha convidada especial. Hoje, à meia-noite, convide suas amigas. Meia-noite, horário de Brasília, meninas aqui dos Estados Unidos. Meninas do Japão, tem nossa amiga Cassinha lá do Japão. É meia-noite, horário de Brasília. Porque brasileiro, aonde quer que esteja no mundo, a gente sempre seguia pelo horário de Brasília, né? Sempre tem aí alguma coisa que a gente precisa fazer lembrando do horário de Brasília. Então, é no horário de Brasília, não é à meia-noite daqui dos Estados Unidos. Tá bom, meninas? Então, venha. Deus vai libertar sua netinha, Luísa. Deus vai libertar sua netinha. Em nome de Jesus. Nós estamos orando por ela, querida. Deus vai libertar de toda a amarra emocional, espiritual, o que quer que seja. Tá bom? Meninas, último aviso. Essa live não fica salva aqui no Instagram. Entra lá no meu grupo do WhatsApp. Entra lá. Oh, Jesus, é propaganda. Entra lá no meu grupo do WhatsApp e receba a live e receba o resumo. E também está aqui na minha bio. Quando você sair, entra na minha bio, onde tem a fotinha, onde tem ali a descrição de quem eu sou. Aí tá escrito assim, Jardim Secreto. Esse grupo, entra lá nesse grupo, porque lá eu posto o link da live, que a live fica salva no YouTube. Aí você aproveita, vai lá na live, segue o canal, curte, comenta e compartilha com as suas amigas para fazer crescer e o nome do Senhor ser glorificado. Amém, queridas? Um beijo, amo vocês, lapidadas. Amanhã nós estaremos aqui, 7h57, horário de Brasília. E hoje à noite também tem o nosso encontro. Deus abençoe, fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.